Fala pessoal do Meteoro Brasil, aqui é Pedro Zambarda, sou jornalista, colaborador e hoje a gente vai trazer para vocês informações inéditas. Vamos falar da volta de Thiago Ávila para o Brasil, vamos falar do ataque covarde que o Estado sionista de Israel fez ao Irã, os revides que já estão em curso e também uma informação exclusiva do encontro da juventude nos BRICS, que teve um grito por Palestina livre. Vamos de vinheta e em seguida a gente vai entrevistar a secretária da FEPAL, Mainara Naf. Vamos lá. Começando mais um Meteoro Repórter com esse vídeo exclusivo enviado pela própria Mainara. Antes de convidar ela, eu quero mostrar para vocês essa manifestação importantíssima que aconteceu no encontro da juventude dos BRICS. Free Palestine! Free Palestine! Eu quero convidar aqui para me explicar um pouco como é que foi esse encontro da juventude dos BRICS e agradecer muito ela por ter entrado em contato. A Mainara foi uma pessoa que contribuiu para a gente entender o estado mortífero sionista que está fazendo esse verdadeiro genocídio, um genocídio horroroso na faixa de Gaza, e também que está acompanhando todos os recentes acontecimentos. Mainara, obrigado pelo diálogo que você abriu comigo. Vamos conversar aqui um pouquinho. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço por esse espaço que vocês dão para a gente. É sempre muito importante falar aqui para um veículo de comunicação tão significativo, né, com uma história tão importante como a que o Meteoro vem construindo. Mainara, me explica um pouco a história dessa gravação, como é que foi também o encontro da juventude dos BRICS e como é que vocês conseguiram levar uma coisa que, enfim, as pessoas às vezes não se dão conta, não é só apenas o genocídio, a morte de crianças que está acontecendo ao vivo na faixa de Gaza, mas o lobby sionista ele é muito forte, sobretudo nos órgãos internacionais. Como é que vocês conseguiram falar Palestina livre naquele contexto? Olha, Zambarda, acho que todo mundo que observa um pouco a balança, né, das relações internacionais nesse momento compreende que os BRICS se apresenta hoje como o maior mecanismo de desestabilidade dessa hegemonia estadunidense e essa hegemonia do norte global mesmo, né? Uhum. Para o mundo como um todo. Então, esse encontro da 11ª Cúpula de Juventude dos BRICS, ele foi muito significativo. A gente sabe que a juventude, não apenas no Brasil, como na grande parte dos países, em especial os países do sul global, são aqueles indivíduos que são responsáveis, que são catalisadores das mudanças sociais. E foi muito interessante esse momento, porque eu fui delegada pelo Brasil, né? Eu fui delegada dos BRICS. Uhum. E uma coisa interessante que a gente conseguiu observar foi uma movimentação muito tímida da maioria dos países. Mas quando o primeiro grito foi dado, todo mundo se juntou e começou a falar. Uhum. Então, o que a gente precisava era de um peteleco mesmo, sabe? Era de um pessoal, mas e a Palestina? Para começar a falar sobre isso. E esse momento que vocês assistiram agora foi a finalização da última cúpula, da última reunião, né, da 11ª Cúpula com os delegados. Depois dessa reunião, a gente teve só uma programação oficial dentro do Itamaraty, que foi com os ministros. Então, foi um momento muito importante em que essa sociedade civil que estava ali nos BRICS como delegados decidiram dar o seu grito de repúdio ao que Israel faz hoje com o povo palestino. Faz hoje não, perpetua até hoje, né? Porque esse processo ele não começa no 8 de outubro de 2023, ele começa muito antes. Então, o que a gente observa nessa imagem são jovens do Irã, da Rússia, da Indonésia, da África do Sul,
de vários outros países do BRICS, do Egito, se juntando a um coro de manifestação, algo muito incomum na diplomacia mundial, dentro do Itamaraty, em Brasília. É uma cena extraordinária. É uma cena em que a juventude não apenas decide quebrar o protocolo frente a toda a quebra, todo o desrespeito aos direitos humanos, o desrespeito ao direito humanitário, um desrespeito à governança global cometida por Israel. Então, bem, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse momento, de ter entendido que nós aqui do Brasil conseguimos colaborar um pouco para que o debate seja avançado, para que a gente consiga conversar e entender cada vez mais que apoiar Israel é apoiar essa catarse de atrocidades que os Estados Unidos vem cometendo há muitos e muitos anos com os países do sul global. Acho que você está silenciado. Voltou meu som agora. E é importantíssimo a manifestação de vocês, sendo uma delegação de jovens e uma delegação com conexões internacionais, dentro do Itamaraty, né, Mainara, que comparado com os posicionamentos do presidente da República, eles estão à direita do presidente da República, né? Vocês estão fazendo uma pressão também, os órgãos internacionais estão fazendo quase que por dentro, né? Exatamente. É realmente uma pressão assim que vem de uma diplomacia para outra, né? Nesse caso, da diplomacia dos países do BRICS para o Brasil, quase que cobrando do Brasil uma posição mais assertiva, uma posição mais dura, digamos assim, uma posição mais condizente com o momento que nós vivemos hoje no mundo. E o mais interessante sobre isso, Pedro, é que no dia seguinte, isso aconteceu agora na terça-feira, no dia seguinte, na quarta-feira, nós tivemos uma reunião, eu digo nós, foram 20 parlamentares de partidos diversos da esquerda brasileira, foi PT, PCdoB e PSOL que estiveram presentes nessa reunião, além também da Federação Árabe Palestina do Brasil, que esteve presente numa reunião com o Celso Amorim, com o embaixador Celso Amorim, para cobrar uma posição mais dura do Brasil. E o Celso Amorim anunciou nessa reunião para os parlamentares e para a Federação Árabe Palestina do Brasil que, em breve, o presidente ou o chanceler Mauro Vieira irão anunciar medidas mais drásticas, né? A nossa principal expectativa para essas medidas mais drásticas de pressão a Israel é a quebra, né, o rompimento das relações comerciais militares, né? Então, no âmbito militar, ou qualquer assunto que seja sensível a esse tema, né? Então, essa é a nossa expectativa. Foi muito fornecimento de petróleo, talvez? É uma grande expectativa, assim. Mas eu tenho mais certeza sobre essas relações militares, é o que a gente está esperando de verdade. Mas o petróleo foi algo comentado nessa reunião, inclusive comentado pela parlamentar Fernanda Melchiona, que muito bem fez a sua colocação sobre o comércio de petróleo, o fornecimento de petróleo do Brasil para Israel. E também de materiais para produção de armamento, né? Então, a gente está falando de metais diversos que podem estar sendo usados para fabricação de armas que são utilizadas em Gaza. Mainara, enquanto estava acontecendo todas essas coisas, a gente conversou nesses últimos dias, eu estava voltando para minha casa aqui e eu acompanhei quase que ao vivo, acho que todo mundo que estava preocupado com a causa palestina, ou acompanhou pelo X ou acompanhou pelo Blue Sky. Você disse para mim que já era algo esperado, até pelas histórias das outras flotilhas, o sequestro dos integrantes da Flotilha da Liberdade,
a Greta Thunberg, o nosso companheiro Thiago Ávila, representantes da França, representantes do mundo todo, que no final foram sequestrados pelo Estado sionista. O Thiago chegou a ficar numa solitária, a passar fome, e depois foram deportados para os seus países de origem. O que você pode contar mais, porque você é uma pessoa que está 24/7 em cima das informações que a gente sabe na faixa de Gaza, e o que você achou em termos de exposição, porque é uma coisa que, sim, a mídia é culpada por isso, assim, a gente para de falar do assunto, e que bom que a Greta foi para lá, que bom que o Thiago não largou a barra de continuar falando a respeito da causa palestina. Qual que foi o efeito desse sequestro do ponto de vista internacional? Bem, é muito triste a gente falar que já era esperado, né, um sequestro, mas, na verdade, o que nós imaginávamos que iria acontecer seria uma posição dura de Israel, no sentido de chegar, capturar o barco, tirar as pessoas do barco e enviá-las para os seus respectivos países, porque seria a medida menos prejudicial para eles, no sentido diplomático. Mas eles decidiram, num primeiro momento, eu sinto que eles demoraram a agir, né? Então, eles decidiram manter ali como prisioneiros essas meio que tentaram humilhar também, né? Aquela coisa do iate das selfies, né? Do iate tentaram da selfie, o iate do engajamento, da visualização. Mas isso é maravilhoso, é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas vejam o que Israel faz. A gente quer que as pessoas enxerguem a atrocidade que os países não estarem agindo nesse momento, demonstrando uma clara derrocada do sistema de governança global que nós temos hoje, uma clara incapacidade política do Conselho de Segurança da ONU, a ponto de que pessoas civis, pessoas comuns, precisam entrar num barco e levar comida para Gaza. Então, sim, gerou engajamento, gerou fala, gerou um retorno da atenção das pessoas para a questão palestina, para o que está acontecendo em Gaza. Porque, infelizmente, a nossa vida, a vida dos palestinos vale tão pouco para o Ocidente, que foi preciso que ocidentais entrassem no barco e fossem até lá para que as pessoas entendessem que nós ainda estamos morrendo. Sim. Não parou. O barco fosse sequestrado com gente querendo levar comida, né? Exatamente. É preciso a gente lembrar que Gaza está há 12 semanas, 13 semanas completou essa semana. 13 semanas em bloqueio. Nós temos 13 semanas sem entrar água, sem entrar comida. As pessoas estão morrendo de fome. É fome como arma de guerra. Sim. Isso é uma das coisas mais graves. Esses dias, Pedro, eu dei uma palestra de 30 minutos e foi muito difícil me segurar nos 30 minutos, porque eu tomei uma decisão que, para essa palestra, eu iria reunir todos os crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos por Israel apenas dentro dos tratados que eles são signatários. E eu falei sem parar e não consegui terminar a tempo. Estourou. São tantos crimes de guerra, são tantos crimes contra a humanidade, são tantas atrocidades. É desde o uso de fome como arma de guerra até o uso de fósforo branco, que é uma arma proibida há muitos anos. Desde o uso sistemático de violência sexual contra pessoas, até o próprio crime de genocídio, que já está tipificado e já está estudado, aplicado a Israel em vários relatórios, inclusive o relatório produzido pela Francesca Albanese. Então, o que mais é preciso ser feito? Assim, a gente fica realmente numa situação muito complicada, que é a pergunta legítima do que mais nós precisamos fazer para que os países tomem, enfim, a decisão de romper relações diplomáticas com Israel. Sim, sim. E acreditem, isso ainda não seria o posicionamento ainda mais radical, porque considerando que a Nakba e a história completa,
e não a ficção que eles inventam, que é tudo por conta do Hamas, a posição mais radical seria assim, ser contra esse Estado, né? Só que Sim. romper relações ainda seria meramente uma reação, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você, numa outra entrevista quando a gente começou a conversar, você tinha dado aquela entrevista pro Inteligência e pro Flow, você falou a respeito de ter parentes na Cisjordânia, ali próximos da região do genocídio. Eles ainda estão lá? Como é que tá a questão da sua família? Eles ainda estão lá. E é uma situação cada dia mais desoladora, assim. Cada dia mais... Porque, inclusive, eles anunciaram um aumento, a nova leva de assentamentos, né? Tentando invadir a Cisjordânia. Cada vez mais desesperador, assim. As pessoas estão vivendo num arquipélago quase. Porque a gente não tem mais como fazer uma ingerência de um território palestino legítimo e autêntico, digo, não legítimo e autêntico, mas legitimado, né? Porque legitimado pelos seus pares. Porque a gente não tem mais como circular livremente. Nós estamos cada vez mais cercados. Gaza já vive uma situação muito absurda, né? Que é você tranca ali 2 milhões de pessoas, 2,2 milhões de pessoas, e começa a bombardear aquele território que é muito pequeno. E essas pessoas ficam andando de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Nós já temos mais de 1 milhão e 900 pessoas em Gaza que estão sem moradia. Que não têm onde dormir, que dormem ao relento, que parem as suas crianças nas ruas. Então, assim, em relação a isso, é cada dia mais uma desesperança, assim. E a gente está há muitos anos trabalhando muito para que as coisas avancem. E as coisas avançam, mas num passo muito lento. A diplomacia não consegue responder na velocidade, não consegue dar respostas na mesma velocidade em que a gente está morrendo, na mesma velocidade em que Israel ataca a Palestina, na mesma velocidade em que Israel agora começa a agir como já havia demonstrado em seu plano de dominação regional, e começa a atacar outros países. E aí eu fico me perguntando como é que o Brasil vai agir diante disso? Como é que a ONU vai agir diante disso? Porque nós não estamos falando de um país, de um território que está em question, né? Nós não estamos falando... quando a gente fala do Irã, nós não estamos falando de um país que é apenas membro observador da ONU. Nós estamos falando de um membro pleno da ONU. Qual vai ser a posição do cenário internacional? Como é que o cenário internacional vai se demonstrar nos próximos dias, tendo uma nova vítima de Israel, que não seja só o povo palestino? Exatamente. A gente estava falando antes de começar, né? O temor isso aí pode escalar facilmente para um conflito mundial, e tá ocorrendo também, né, Mainara? A gente estava conversando, uma marcha mundial, né, rumo à Palestina. Não é só a flotilha que foi para lá, acho que as manifestações estão se multiplicando. Virou provavelmente um dos crimes mais hediondos dos últimos anos. E aí eu te fazer uma pergunta muito pessoal, porque você está acompanhando isso como espectadora, está acompanhando isso como manifestante, está acompanhando isso como palestina. Que perspectiva que você tem? O que você espera? É um milagre que a gente tem que esperar? Ou tem alguma outra chance? Hoje eu tô só de pergunta difícil, né? Desculpa. Pergunta difícil essa, Pedro. É difícil, né? Mas eu vou... Como é que a gente tem esperança no fim do mundo, né? É isso. Eu ouço um podcast e tem uma coisa, e tem uma parte desse podcast que é a trombeta do fim do mundo.
Aham. E eu acho que hoje de manhã, quando eu acordei com a trombeta do fim do mundo, assim. Sim. E, de fato, eu acho que nós chegamos num ponto, assim, decisivo para o direito internacional e para as relações internacionais no momento. Eu já tinha uma previsão, assim, eu digo, uma previsão num sentido pragmático mesmo, de total instabilidade do nosso atual sistema de relações internacionais, né? Da forma como nós funcionamos, como a nossa governança global funciona hoje. Mas eu esperava que talvez demorasse um pouco, sabe? E não, as coisas estão escalando muito rápido, isso já era uma grande preocupação. Nós temos uma movimentação na Europa nesse momento, que são países preparando suas populações para a guerra. Os Estados Unidos está pedindo para que as suas embaixadas sejam esvaziadas no Oriente Médio. Então, de fato, o mundo se prepara para o avanço de uma terceira guerra mundial. E é surreal que depois de tanto a gente ter falado sobre a diplomacia, sobre as possibilidades de resolver conflitos de maneira pacífica, nós estejamos caminhando para isso novamente. Nunca houve paz para o povo palestino, tá? Essa é uma realidade que a gente tem que lidar. Desde 48, né? Na verdade, sim, desde... Eu acho que a gente precisa voltar um pouco mais, Pedro. A história, ela é... Porque 48 é a grande data que as pessoas conhecem. Mas um ano antes, mas alguns meses antes, a gente teve o massacre de Deir Yassin. Alguns meses antes também, nós tivemos o primeiro ataque terrorista do mundo, que foi na Palestina, feito as milícias proto-israelenses, que foi promovido pelo IGUM, né, que foi a explosão do Hotel King David, né? Então, há muitos anos, o povo palestino não tem paz. Da mesma forma que a gente não pode dizer que tem democracia nas favelas brasileiras. Nunca mudou. A gente vive numa ditadura. A ditadura, a democracia, ela é muito seletiva aqui no Brasil. Muito. Sim. Da mesma forma que a paz mundial, que as pessoas dizem que a ONU trouxe, também é seletiva. Não é porque você está sentado no sofá da sua casa em paz que as coisas estão em paz. Então, na verdade, o que a ONU trouxe para a Palestina foi mais instabilidade, mais mortes, mais genocídio, mais barbárie, mais atrocidades. E aí, junto disso, veio o apartheid, e junto disso, hoje a gente vê um genocídio generalizado. Um projeto de genocídio que, como diz o presidente Lula, foi premeditado. Sim. Foi premeditado. Então, você achou importante a colocação dele diante do presidente da França? Muito, muito. É impressionante, Pedro, porque eu acho que o presidente Lula está muito à frente da sua base, muito à frente. Assim, nesse tema, o presidente Lula é muito mais progressista do que a base, sabe? E o presidente Lula vem tensionando cada vez mais. Não tensionando apenas na mídia, mas tensionando para dentro do governo. Vem pressionando as forças governamentais. Vem pressionando as agências que têm autonomia. Para que não apenas que isso não parta apenas do Palácio do Planalto, isso também tem que sair do Itamaraty, isso também tem que sair do Ministério da Defesa, isso também tem que ir para o MEC. As nossas polícias, que são autônomas, também precisam agir sobre isso. As nossas polícias precisam parar de investigar muçulmanos sobre o pretexto de que são terroristas. Isso acontece há muitos anos. Em 2015, nós tivemos pessoas presas no Brasil que eram inocentes, que no final nós sabíamos que eram inocentes, por uma suposta relação com terrorismo.
Então, o presidente Lula, ele exerce um papel muito importante. Ele não pressiona apenas para fora, mas pressiona para dentro também. Ele se põe nessa disponibilidade. Ele se põe nesse risco, porque é um campo perigoso, é uma causa que, no final, as pessoas que compram essa causa, compram de todo o coração. Porque não é uma causa que traz dinheiro, não é uma causa que forma lobista, não é. É uma causa que é pela vida. Sim. Ela é por aquilo que há de mais humano dentro da gente, que é ver crianças que estão sendo sucessivamente massacradas, queimadas, morrendo de desnutrição severa. O índice, os dados, né, da expectativa de vida são assustadores. No período faraônico, naquela região, a expectativa de vida para homens era 32 anos. Hoje, a expectativa de vida para homens em Gaza é 34 anos. Nossa, não é? 34 anos, Pedro. Israel conseguiu reduzir a nossa expectativa de vida ao período do Egito Antigo. Sim. Acabou com a qualidade de vida mínima. Não, acabou com a vida. Com a vida. As pessoas não estão vivendo, as pessoas estão sobrevivendo. Sim. É sobre você acordar todos os dias e entender que aquele pode ser o seu último dia. Sim. E que encampa também uma coisa, né, Mainara? O processo que a gente vive, você sempre comparou e todas as pessoas que estão militando por essa causa comparam. A gente fala do sionismo, mas na verdade essa é a grande luta, né, para o pessoal aí que só acredita que houve colonialismo contra os povos originários e contra as pessoas pretas. A gente está enfrentando uma política colonial, assim, e é o colonialismo no século XXI. De fato. Ele continua. E hoje a gente lida com vários conceitos de colonialismo, né, Pedro? O que a gente vê... hoje a gente lida com o conceito de neocolonialismo, né? Que são países que, de maneira econômica mesmo, conseguem dominar outros países. Então, esse conceito, inclusive, ainda está sendo trabalhado e discutido dentro do direito internacional. Mas, no caso de Israel, o que a gente vê é colonialismo à moda antiga. O que a gente vê é, verdadeiramente, um colonialismo que, inclusive, foi reconhecido pela ONU em 73 como colonialismo, pela Resolução 3103. Foi a primeira vez que um documento oficial das Nações Unidas se referiu ao povo palestino como povo colonizado. E engraçado, esse documento, a Resolução 3103 de 73, usa o povo palestino como exemplo para dizer que povos colonizados têm sim direito à autodefesa e à luta pela sua autodeterminação, inclusive com métodos de armamento. Então, inclusive a mão armada. Isso não sou então, segundo essa resolução, então, o que o Hamas Segundo essa resolução, a luta armada na Palestina é legítima. A questão, Pedro, é que hoje o cenário internacional não deseja garantir para um povo que não é branco, que não é europeu, que não é bem considerado o ápice da civilização, que é um conceito muito errado que a gente tem aqui no Ocidente, de que a Europa é o ápice da civilização. Uhum. Então, não há esse interesse de que os nossos direitos, que já foram dados e concedidos a nós pelas próprias Nações Unidas, sejam garantidos. Nós temos direito ao retorno à Palestina desde 1948, pela Resolução 64. Até hoje, Israel não cumpre essa resolução. Israel está na ONU e não cumpre nenhuma resolução. Israel foi formada com a ajuda da ONU, né? Exatamente. E uma coisa que nós discutimos de maneira muito aplicada dentro de um grupo de trabalho específico dos BRICS, que foi o combate à fome e desigualdades,
desigualdade e desenvolvimento, foi que os países colonizados, e na mesa nós tínhamos países africanos, nós tínhamos países árabes, o Brasil, países colonizados enfrentam muitos desafios, e vejam como isso é cruel, porque mesmo que a Palestina seja descolonizada hoje, nós temos grandes desafios pela frente que a colonização está nos causando. Uhum. Então, é verdadeiramente a desumanização de um povo. Eu não digo nem desumanização, é literalmente a animalização de um povo. Eu me lembro muito bem quando a Carla Zambelli publicou aquela foto de um rato, da águia. Da águia pegando o rato e nos colocando como ratos. E eu gravei um vídeo na época mostrando como a propaganda da Alemanha nazista comparava os judeus também a ratos. Sim. Então é isso que a extrema-direita faz, é isso que muitas igrejas pentecostais, neopentecostais fazem aqui no Brasil, que pregam essa animalização de um povo que, no final das contas, compartilha o mesmo sangue e o mesmo DNA de Jesus. Sim. Eles matam Jesus em nome de Jesus, né? É uma coisa muito louca. É muito louco isso, né? Toda vez que eu converso contigo, eu fico meio aéreo, assim, eu fico tentando processar, assim, o que tá acontecendo, porque é muito complicado. Eu lembrei a pergunta que eu queria te fazer. Nessas reuniões de juventude com os BRICS, quem que você sentiu, além da comitiva brasileira, que estava mais empenhada nessa questão de entender mais a causa palestina? Que representantes de países te chamaram a atenção? O Irã, com certeza. O Irã estava mais engajado nessa questão toda. O Irã, com toda certeza. No final das contas, a gente precisa fazer uma análise diplomática muito pragmática sobre o Irã, né? Porque o Irã é um país que, desde o início, nunca normalizou. Nunca normalizou. Diferente do Egito, diferente de outros, Diferente do Egito, diferente da Jordânia, diferente de todos os países, né? Menos o Iêmen. Também, daí a César o que é de César. E é um povo que há muitos anos sofre com isso. Mas sofre com uma solidariedade tão bonita, porque entende que paga o preço por estar ao lado do povo palestino, mas não arredam o pé. Porque no final das contas, Pedro, existem muitas coisas que são negociáveis. Dinheiro é negociável. Empréstimo é negociável. Até sistema de saúde é negociável. É muito sensível, mas é negociável. Mas existem princípios que não podem ser negociáveis e que, infelizmente, nós estamos negociando. O Brasil, hoje, negocia seus princípios no sentido de talvez seja prejudicial para nós falar publicamente, oficialmente, via Itamaraty, que crianças estão sendo mortas. Sim, porque prejudica os nossos bolsos. E não digo nem que prejudica os nossos bolsos. É muito fácil. Abram o portal da transparência do governo federal e compreendam. A nossa balança comercial com o Irã hoje é muito mais lucrativa para conosco do que a nossa balança comercial com Israel. A nossa balança comercial com Israel, ela é uma relação apenas de compra. Eles não compram da gente. O Irã hoje é o maior comprador de milho da gente. Então as pessoas vêm com esse papo da balança comercial, nem isso se sustenta. Sim. Nem isso se sustenta. Os números mostram pra gente muito claramente. E olha que o Irã está sob embargos. E ainda assim é maior que superior que Israel. E ainda tem uma margem infinitamente superior.
infinitamente. Uhum. Realmente a diferença é muito discrepante. Muito discrepante. Israel representa menos de 0,02% das nossas exportações. Menos de 0,02%. O Irã representa quase 1%. E os números são pequenos, mas isso, quando a gente vê, de fato, o quanto isso representa de dinheiro realmente, a gente entende que é muito grandioso. Uhum. Exatamente. Olha, Mainara, baita conversa contigo só para variar. E eu sei que você tá mega tarefada. A gente tentou marcar essa entrevista, gente. Eu vou contar para vocês, vai ficar na gravação. A gente tentou marcar umas 3 vezes, porque o cotidiano dela tá puxado mesmo, tá internacional, tá fazendo muita coisa. Estamos trabalhando muito, assim. Eu acho que hoje, Pedro, existem 3 guerras, né? 3 guerras não, existem 4 formas de guerra, né? Então a gente tem a guerra física, a guerra comercial. Existem 3 formas, desculpa. A guerra física, a guerra comercial e a guerra comunicacional. E eu não posso e não estou na guerra física, mas a gente vive a guerra diariamente. E dormir, descansar, não é uma opção, definitivamente. Não, eu acho assim, quem tá dormindo, quem tá relaxado num contexto em que a gente tá vendo ataques aéreos que estão matando crianças, quem acha que isso é normal, eu acho que vocês da FEPAL fazem um serviço e é uma causa humanitária. Muita gente vai virar e falar, mas eles apelam demais nas imagens. Gente, essa é a realidade. Essa é uma guerra ao vivo. Para as pessoas que olhavam nos livros de história e achavam que era uma coisa glamurosa, não é glamuroso, não. Eu tive avô que foi para a Segunda Guerra Mundial e não tem nada de glamuroso. Quem gosta disso aí não tá entendendo nada. Não E tá entendendo absolutamente nada. é definitivamente o que a gente fala, né? É o primeiro genocídio televisionado da história. Tuitado. Exatamente. E isso é uma loucura, porque a gente ainda faz uma curativa dos conteúdos que a gente publica, né? Então, Sim. O que vocês veem já é o curado. O que chega na gente é muito pior. Claro. Deve ser insuportável, porque assim, não dá para dimensionar. Realmente é muito difícil de dimensionar, assim. E eu acho que quem tá vivendo isso na pele, entendendo diariamente o que tá acontecendo, e que não tem o luxo de falar, eu não quero mais ver, eu não posso mais ver, tá literalmente compreendendo que nós estamos perdendo a nossa humanidade. Estamos. Ainara, queria te mandar um beijo e um abração. Espero que a gente consiga conversar mais vezes e que a gente não deixe essa pauta tem que ficar para todo mundo acompanhar. Se cuida, viu, minha querida? Um beijo. Abraço, Pedro. Abraço a toda a audiência do Meteoro. E é isso, não parem de falar sobre a Palestina. A luta continua e continua com todos nós. Obrigado, querida. Um abraço. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Mainara Naf conosco, gente. Vamos rodar aqui os créditos finais, agradecendo muito a presença de vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.